Bem-vindo ao MKT 360 Cast, o podcast que explora o mundo do marketing, da comunicação e do empreendedorismo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Júlio Valério, proprietário e CEO da JVM Comunicação e também presidente da Abrad do Rio Grande do Norte. Júlio, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, Júlio, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Como começou esse teu contato com a comunicação, com o marketing, com a tecnologia? Conta pra gente. Vamos lá. José, minha atuação na área da comunicação, ela começou praticamente 14 anos, né? Quando primeiro eu abri a JVM Comunicação, que é uma agência de marketing de tecnologia, e eu comecei fazendo um curso rápido de programação. A partir desse curso eu vi necessidades que estavam alinhadas ao visual, né, ao design gráfico, né, e aí foi quando despertou justamente o interesse pela parte inicial do marketing, né, porque marketing não é só visual. Na sequência, inclusive até paralelamente a isso, eu fazia um curso de Direito, né, que é algo que eu não segui, né, mas... Aí a gente já tem uma semelhança, viu, Júlio, que eu também fiz Direito. Ô, rapaz, eu só uso em benefício próprio, né, lá na elaboração dos contratos, enfim. Mas realmente a área de tecnologia, que é uma gigantesca, e a área de comunicação, realmente é algo que eu me aproximo mais. E aí, logo de início, quando eu comecei a fazer esses cursos rápidos, né, fiz também a graduação de design gráfico, o curso de programação e um curso de web design, a antiga IT Cursos, não sei se alguém lembra, mas começaram a surgir os primeiros clientes e houveram as indicações, claro que com base em muito esforço, né, muito estudo, muito aprendizado, né, quebrando um pouquinho a cara como qualquer iniciante, mas graças a Deus, depois de 14 anos, a gente está muito maduro, né, fazendo um bom trabalho de comunicação, seja local ou seja em outros estados do país. Bacana. Então, só para a gente poder entender, a JVM ela iniciou primeiramente como uma empresa de tecnologia. Você falou que iniciou como programador, né? Exato. E depois se tornou design gráfico, muito bacana. E me conta como é que foi essa trajetória entre a área de tecnologia e de marketing, porque a gente sabe que tem tudo a ver, né? São duas áreas que andam juntas. Então, essa transição foi tranquila porque, assim, uma coisa depende da outra, tá? A partir do momento que a gente desenvolve um site, um aplicativo, sempre tem a parte visual, tem a parte estratégica e que toca ali no comportamento humano, né? As pessoas, elas são muito visuais, muito visual, na verdade. E quando eu vejo que na hora que eu fechasse um projeto, eu teria que resolver do início ao fim, até mesmo sem depender de terceiros para não ter qualquer tipo de problema, eu sempre abarquei muito desse conhecimento na minha pessoa e, claro, no meu time, né? Para que a gente pudesse realmente lograr êxito. E a gente sabe que também no mercado você ter um comprometimento, você não iniciar um projeto e terminar, isso não é bem-vindo, né? Você ter comprometimento de fato, isso é fantástico, né? Assim, para qualquer pessoa que quer se destacar no mercado, porque realmente hoje fundamental. Você fazer o arroz com feijão, você já está na frente de muita gente, né? E você de fato ser comprometido, você já está muito bem inserido no mercado. Legal, Júlio. Quando eu faço essa pergunta, a Marketing Real, a nossa agência, né, completou esse ano 10 anos, né? E quando eu remeto a tempos anteriores do de hoje, né, há 10 anos, 15 anos atrás, eu sempre faço um comparativo da maturidade das pessoas em relação ao marketing, dos empresários, né, das pessoas que nos contratam. Tanto no que se refere ao entendimento, quanto na própria demanda. A gente sabe que depois da pandemia, as pessoas olharam para o marketing de uma maneira diferente, né, principalmente para o marketing digital, né? Mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso, Júlio. Qual que é a sua opinião quando a gente fala da importância do setor de marketing
para o sucesso de uma empresa, de um negócio? Então, marketing, não só hoje, mas há muito tempo, passou a ser cada vez mais valorizado. E assim, eu tenho até como termômetro disso o surgimento de alguns núcleos, o que a gente, na área de comunicação, a gente chama de house, né? Hum? Como se fosse uma espécie de agência dentro de grandes negócios. A gente leva realmente isso como um medidor de temperatura, né? Para a gente saber o quanto o marketing está intrínseco ali dentro de qualquer negócio, né? E assim, não só para organizações, até para pessoa física, né? O cara que é autônomo, né? A gente sabe realmente da importância de cuidar da sua imagem, do seu posicionamento, a forma de você se comportar, enfim, uma série de situações que estão totalmente ligadas ao que a gente chama de branding, né? Então, assim, a partir dessas situações que surgiram, eu vejo que o marketing está cada vez mais valioso, né? E assim, claro que com o surgimento das redes sociais, as últimas redes aí, como Facebook, Instagram e companhia, que foram as de maior peso. Claro que a gente lembra do Orkut, que também ali tinha uma importância. Não precisa denunciar a nossa idade, né? Isso acabou ficando mais forte, né? Ficou mais claro da necessidade de aportar realmente uma energia em canais como esse, utilizando o marketing digital, que, diga-se de passagem, marketing digital não é só rede social, né? Tem muito mais do que isso envolvido. E assim, tem tudo para. Tudo está corroborando para o marketing ser igual a contabilidade, praticamente, né? Um advogado num negócio onde a gente sabe que todo negócio precisa ter, né? O seu contador, o seu setor jurídico, né? O seu setor de vendas, né? Eu costumo colocar, Júlio, que, na verdade, o marketing, ele é feito de qualquer maneira se você tem uma empresa. A diferença é que você opta em gerenciar ou não. Porque no final das contas, você, a partir do momento que está, que seu negócio necessita captar cliente, que seu negócio necessita comunicar, que seu negócio ele precisa se relacionar com os stakeholders, né, de modo geral, você opta ou não em gerenciar a estratégia de marketing do seu negócio, né? Então, ou seja, o marketing ele é fundamental, a gestão desse marketing, dessas ações, né, eu enxergo como algo fundamental para o sucesso, assim como você também. E eu achei interessante na sua fala, Júlio, e eu gostaria da gente explorar um pouquinho, que é em relação às houses, né, as empresas que optam em trazer o setor de marketing para dentro do seu negócio. A gente escuta, primeiro que eu concordo contigo também, sinto isso lá na agência, o aumento de empresários que enxergam isso como uma possibilidade para o seu cenário, né, para a sua empresa. Você enxerga isso nos seus clientes também? Isso se comenta nas Sim, mesas, sim. a conversa de será que não seria bom para mim ter um setor de marketing? Como é que você enxerga essa questão de trazer o setor de marketing para dentro da empresa? Olha, se o empresário ele tem um grande capital a investir, é interessante, né? Claro que também precisa avaliar quem é que vai estar à frente disso. Sim. Quem vai ser a cabeça pensante, né? Porque não adianta a gente criar os melhores fazedores de arte, os melhores fazedores de edição de vídeo, né? Tem que ter os melhores pensadores também, que é aí onde entra o nosso know-how, né? De profissionais da área de comunicação e que tem negócio nessa área, entrando de fato com a estratégia, né? Então, assim, eu digo que se tiver realmente capital, invista, né? Acho que é um setor extremamente importante, como a gente acabou de mencionar. No entanto, o que eu tenho observado é que às vezes a pessoa, por exemplo, que é um caso super prático, a gente pode citar, a pessoa quer contratar um social media, então ele já coloca o cara lá dentro do negócio dele,
Só que esse social media, além de fazer o trabalho que a gente entende que é pertinente ao social media, ele também cria peças gráficas, ele captura vídeo, ele edita, ele faz tudo, né? Então, geralmente eu digo que é um pato. Nem ele nada muito bem, nem ele voa muito bem, né? É possível fazer? É possível, né? Agora vamos avaliar com qual qualidade. Claro que a gente encontra no mercado diversos profissionais muito capazes, estrelas praticamente, mas assim, nem sempre isso é a regra, né? A gente precisa ter um cuidado, que assim, claro, eu entendo que isso é uma questão de economia e tal, pra você tentar criar ali quase que o núcleo todo com pouquíssimos profissionais, né? Mas você não consegue, né? Por exemplo, você precisa de um cara que edita vídeo, o cara que é social media, o diretor de arte, o estrategista lá que vai realmente servir de cabeça pensante. Enfim, uma infinidade, né, de profissionais, o cara que faz tráfego pago, né, o cara... Enfim, não faltam profissionais para estar atento a isso, né? Mas eu tenho encontrado algumas grandes empresas que aí fazem sentido. E assim, levantando nossa bandeira de agência, eu não vejo nenhum problema em fazer um trabalho em parceria, até porque... Um híbrido, né? Um híbrido, né? Até porque existe o nosso know-how, tá? A gente tem acesso a diversos segmentos, onde a gente pode trazer uma ideia de um determinado segmento e aplicar em outro. E quem sabe dá certo, né? A gente começa já a enxergar alguns resultados nesse sentido, né? Então, assim, tudo tem seus prós e seus contras, né? Mas, assim, eu acho que essa criação das houses é um medidor. É um medidor para o mercado, é importante, deixa o mercado diferente, requer mudanças, até mudanças nas soluções das agências, no comprometimento, inclusive, das agências, né? E assim, é curioso, é curioso. Uma das situações que eu costumo colocar para os meus clientes, para os meus amigos que me questionam, empresários que me questionam a respeito dessa situação, a pergunta que eu coloco para eles, e já fica para vocês, a nossa audiência, né? Se você é empresário e está pensando em montar o seu setor de marketing, a pergunta que eu te faço é: o seu cenário te permite a fazer isso? O teu investimento no setor te permite a fazer isso? Como o Júlio mesmo colocou, hoje a gente, para você ter uma equipe de marketing realmente que vá te trazer resultado, você precisa de diversos profissionais com diversas valências. A gente escuta muito no mercado, e isso que é perigoso, é quando é indicado você contratar um único profissional, um social media ou até mesmo um estagiário, para tomar conta de um setor. A chance de dar errado é tremenda. E eu coloco para vocês o seguinte: isso não significa que você não tenha que ter um profissional de marketing para defender seus interesses dentro da sua empresa e tratar junto com uma agência ou com outros profissionais que vão estar te atendendo. Esse é o mundo ideal. Inclusive, para quem é de agência, é excelente esse cenário, porque conversa a mesma língua. A gente consegue ter um entendimento, né, Júlio? É muito legal quando você tem um profissional de marketing dentro da empresa para intermediar, apoio, né? dar apoio, né? Defender ali os projetos e nos ajudar realmente a viabilizar esses projetos, né, Júlio? A gente tem alguns clientes que têm esse cenário e geralmente são os clientes que mais conseguem obter resultado. Né? Eu praticamente quase que exijo ter pelo menos alguém, mesmo que a pessoa não seja formada na área de marketing, mas ter alguém lá dentro que fique responsável por aprovações, né? Para realmente a gente ter um contato mais direto, mais célere, né? Hoje em dia, com o marketing digital, a velocidade é 2 do WhatsApp, né? Então, assim, realmente eu passei até a exigir mesmo que tenha alguém definido, né? E se tiver alguém da área de comunicação lá dentro, é uma maravilha. Só tem a crescer, né? A parceria. Julio, você fez uma observação também que me chama muito a atenção e a gente acaba vivenciando muito isso lá na agência. Eu coloco até, como eu estou muito próximo do setor comercial,
eu escuto muito isso, né? De clientes chegarem na nossa agência e pedirem um orçamento exclusivo para gerenciar as redes sociais. Com aquele pensamento, com aquela linha de raciocínio onde, a partir do momento que eu produzo conteúdo para as minhas redes sociais, eu estou resolvendo o meu setor de marketing. E aí eu queria saber de você se isso acontece só comigo, se acontece com você também, e qual é a tua visão a respeito disso? É demais, né? Na verdade, é bem curioso, porque é fatal. Quando a gente começa um trabalho que a gente foca, vamos supor, a gente foi contratado para fazer produção de conteúdo para rede social, né? É fatal. Com pouco tempo depois que a gente starta, né? Que a gente faz toda aquela base, né? Entra já nas demandas da agência de forma natural. Já surgem situações que precisam de peças, que a gente chama de peças offline, né? Que dão apoio justamente às ações de digital, né? E assim, eu até assim compreendo que pelo fato da moda, né? As pessoas estarem buscando apoio nesse sentido, o que é bom, né? Mas, sem sombra de dúvida, só gerenciamento de rede social, né? Não faz milagre. Não faz milagre, não faz milagre. É importante, super importante, mas não faz milagre. Sempre fica ali um trabalho um pouco manco se você só investe nisso, né? E assim, como tudo na vida, requer energia, investimento, né? Dedicação, né? E de fato saber a importância de diversas ações que precisam ser feitas no marketing de um negócio, para que a gente consiga realmente garantir um resultado. Porque assim, até a gente que trabalha, né? A gente tá lá do outro lado, a gente tem a preocupação de entregar um resultado interessante para aquele cliente. Mas às vezes a gente precisa também do apoio de algumas ações que são feitas no offline, né? Exemplo, não adianta de nada a gente fazer uma excelente campanha de tráfego pago, com um dashboard maravilhoso lá, vendo quantos leads estão sendo gerados, etc., né? Com todo o perfil de cliente ideal traçado. Se quando chega o lead lá bem quentinho lá no WhatsApp, o comercial do cliente ele não consegue converter. Ou às vezes ele não consegue, às vezes até parcelar em mais vezes. Eu já cheguei em algumas empresas que são clientes da gente, que antes parcelavam em pouquíssimas vezes, e aí, após uma análise do mercado dele, na verdade ele parcelava só em 3 vezes, por exemplo. O restante do mercado parcelava em 10. Então, assim, o cliente dele, a partir do momento que tivesse talvez um capital um pouquinho mais curto lá, ele vai procurar uma pessoa que passa aí umas vezes, Ele né? vai fazer o comparativo, né? Vai comparar com o concorrente, né? Vai comparar, né? Então, assim, um trabalho que às vezes chega de gestão de rede social, mas que lá na ponta eu preciso entregar um resultado para esse cliente, né? Que senão nada e morre na praia. Eu preciso tocar também nesses outros cenários. Ou seja, até no financeiro, no comercial, em como a menina do comercial atende, a abordagem, se ela é proativa ou não. Porque senão, meu amigo, é investir dinheiro, tanto na agência, quanto em tráfego, por exemplo, encher os bolsos de Mark Zuckerberg de dinheiro, e no final das contas os caras não vender, porque de fato ali não está preparado. A gente já teve até o caso de trabalhar com o cliente durante só um mês, onde a gente startou campanha, eu disse, não, pare aí, porque eu não estou preparado para isso. E aí a gente teve que parar, porque o comercial do cara, por mais que eu tivesse lá uns 3 vendedores, mas o cara não estava preparado, né? Até na época mal se falava em link de pagamento, mas nem um link de pagamento o cara não tinha. Então, assim, são coisinhas que, assim, a gente tá falando de produção de conteúdo de um lado, mas que lá na frente, pro cara vender, precisa de outros artifícios, forma de pagamento facilitada, celeridade, toda aquela coisa toda, mas que o cara não tinha. E aí acabou que... Você trouxe 2 exemplos, você estava falando e eu estava imaginando, lembrando, na verdade, do nosso professor, do Kotler, que, sim, né, pai do marketing, que inventou ali os 4 P's. E você estava falando de preço. Olha, algo que realmente influencia diretamente no sucesso de uma ação.
E eu digo muito isso, né? O post nas redes sociais é super importante, mas não menos importante do que uma estratégia de preço bem feita, do que a localização do teu negócio, do que a experiência que esse cliente ele vai ter dentro do seu ambiente, dentro da sua loja, na jornada de consumo do seu serviço, não menos importante do que o tempo de resposta do teu comercial e por aí vai, né? Então, se você analisar o que a gente hoje enxerga como importante no marketing, e isso eu trago com muita clareza para o nosso cliente, é que o marketing, gente, vai muito além do que simplesmente postar um bom conteúdo nas redes sociais. Cara, já que você falou em orçamento, já que a gente está falando, na verdade, de formatação de preço, vamos trazer um pouquinho para nossa realidade, Júlio. Eu tenho muito cliente que tem essa dúvida, né? As pessoas que conversam comigo sobre marketing, sobre campanha. Ter sucesso no marketing só é possível com grandes verbas de campanha ou aquele cliente menor, com uma verba menor, ele também, através de criatividade, através de estratégia, ele pode ter um grande sucesso. Conta um pouquinho da tua experiência em relação a isso, a trabalhar com pequenas verbas. Então, é possível a gente ter pouca verba para trabalhar e entregar bons resultados, né? Claro que às vezes fica um pouco mais difícil, mas não é impossível. Desafiador. Desafiador, exato, essa é a expressão. E assim, eu sou bastante claro, inclusive, quando eu vou executar, por exemplo, um trabalho na área de tráfego, eu falo, cara, você tem quanto para investir? Às vezes o cara ele não sabe, né? Ou às vezes ele quer omitir. E aí eu vou lá e sugiro, ó, se a gente investir aqui, por exemplo, R$ 2.000 em tráfego pago, fora os nossos honorários, né, obviamente, você provavelmente vai ter um retorno equivalente a R$ 2.000. Se você investir 5, 10, 20 mil, 200 mil, você vai ter um retorno semelhante, né? Assim, que acompanhe, né? Isso é o que a gente almeja. Mas que é possível a gente ter um resultado interessante com pouca verba? É possível, né? A gente que atua aqui em Natal, né? Nordeste, a gente sabe que é uma região mais escassa, né? A gente sabe que surgem muitas empresas, microempresas com pouca verba, mas que é possível a gente desempenhar um bom trabalho com criatividade, com assertividade, graças também ao tráfego pago, né? E o marketing digital. E não só depender de grandes mídias, né? Como já foi no passado, né? O que ainda, diga-se de passagem, ainda é importante para alguns segmentos, né? Mídia de massa, né? Que a gente fala. Mas é possível, sim, a gente fazer um bom trabalho, né? Agora, requer um esforço, por exemplo, a gente identificar qual é o cliente ideal, né, desse nosso cliente, quanto que o cara está disposto a pagar, qual é o momento de compra dele, quanto tempo ele leva para comprar. É um exemplo, assim, bem simples. Por exemplo, você vai comprar uma TV. Aí, quando você toma essa iniciativa, você vai procurar uma TV talvez da Samsung, da LG ou de alguma outra grande marca, e você vai começar a pesquisar mais sobre para fazer um bom investimento, né? Você vai ver lá, sei lá, a TV que tem inteligência artificial, ou a TV que é maior, ou enfim, ou que cabe lá na distância do seu sofá para a parede. Ou seja, isso não é uma tomada de decisão de 15 minutos, de 20 minutos, né? Uma jornada de compra um pouquinho maior, às vezes pode durar alguns dias, né? Você pesquisar, ver preço, ver prazo de entrega, né? Enfim, tem toda uma situação. Então, para cada negócio, existe uma jornada de compra, que ela é mais rápida, que ela é mais morosa, né? E aí tá tudo bem. E aí, claro, a gente que é profissional da área de comunicação e principalmente com o apoio da tecnologia, a gente precisa criar aí um fluxo, né, um funil de vendas, né? Fazer com que toda essa experiência do cliente, do nosso cliente, seja quase que retilínea, né? Retilínea nem sempre é, né? Mas, assim, bem uniforme, né? Ele tem ali uma boa apresentação de produto, ele tem um bom carrinho de compras, quem sabe, ou um bom atendimento no WhatsApp,
né, uma boa forma de pagamento, uma boa embalagem. E aí, quando a gente fala em embalagem, você vê até agora a Amazon fazendo a entrega de produtos sem embalagem extras, ou seja, sem a embalagem da Amazon. Às vezes é só aquela fitinha por cima, só para sinalizar que é da Amazon, mas que vem a caixinha do próprio fabricante, né? E aí a gente já puxa o assunto do meio ambiente, né? Da gente não desperdiçar papel, entre outras coisas, né? Já puxa aquela questão do ESG que tanto se fala. Enfim, você vê que em todo um cenário, em todo um fluxo, na verdade, um funil de vendas, né? Em toda uma jornada de compra, a gente tem que ter diversos cuidados, né? Para que o cliente ideal do nosso cliente ele entenda que o nosso cliente é uma boa opção de compra, né? E isso é experiência, né? Hoje tá tudo muito relacionado à experiência, né? Nessa jornada de compra, seja de uma varejista, seja de um prestador de serviço, seja de uma indústria, enfim. Eu enxergo da mesma forma. Eu acredito que quanto menor a verba, mais capacidade estratégica a gente precisa ter, né? É, Mais leitura estratégica a gente precisa ter e menos a possibilidade de teste. A gente tem poucos tiros, a gente tem que acertar, né? exato. Então, tendo uma leitura da experiência prévia desse cliente, sentando com ele e respeitando os processos estratégicos, a probabilidade da gente acertar, ela realmente aumenta, né? Então é importante a gente colocar para aqueles empresários que estão buscando uma agência, mas não tem um alto poder de investimento, a grande dica é respeite os processos de planejamento estratégico, porque dessa forma você vai ter grandes chances de acertar, porque dá para fazer esse equilíbrio, né? Entre a verba investida e aquele esforço estratégico para que você aproveite, otimize esse investimento e tenha maiores chances de sucesso. Julio, pensando no mercado local das agências do Rio Grande do Norte e dos agentes, né, das pessoas envolvidas com o marketing e a comunicação com esse mercado, você como presidente da ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, conta pra gente como que você enxerga o mercado hoje do Rio Grande do Norte? Então, José, no passado eu tinha até uma ótica errônea de que pelo fato da gente estar aqui no Nordeste, a gente era um pouco inferior aos sulistas, vamos dizer assim, né? Em termos de capacidade de competitividade. Mas o tempo foi me mostrando que não. Muito pelo contrário. Às vezes a gente tem até grandes estrelas, quando eu digo estrelas, sejam organizações, no caso agências ou consultores, enfim, que estão aí muito bem no mercado e estão surpreendendo, né? Aqui nós temos colegas, inclusive, que estão expandindo seus escritórios para outros estados, o que eu acho extremamente bom, né? Ainda que pós a pandemia deixou o legado de home office e companhia, né? E que ainda reforça, vamos dizer assim, a globalização, não impede a gente ter um cliente fora, né? Por exemplo, do país. E da mesma forma que a gente sabe que tem algumas agências que estão trabalhando só home office, né? Tem grandes agências, inclusive, acho que não me engano, em Pernambuco, que fechou seu big escritório, né? E tá todo mundo home office e tudo, né? Correndo muito bem. Mas sobre a questão das nossas agências, né, os colegas, né? As agências locais, eu vejo com muito bons olhos. Eu mesmo já competi com outras agências lá do Sul e graças a Deus a gente teve bons resultados. E isso me mostrou que a gente está numa linha, quando eu digo a gente, não só eu propriamente dito, mas nós daqui do Nordeste, né, de Natal, do RN, estamos muito bem posicionados, né? Estamos numa linha de raciocínio em termos de comunicação, de inovação, de negócios, de conhecimento muito bem competitivo, tá? Então, assim, eu fico feliz em poder ver que essa linha de raciocínio que eu mesmo tinha antes foi desconstruída, né? A gente vê que
até mesmo agências pequenas têm ganhado prêmios, né, com boas campanhas, com criatividade, né, e bons resultados. Júlio, a JVM, como uma agência especialista em tecnologia, também especialista em tecnologia, compartilha com a gente a sua visão de tendência tecnológica para o setor de marketing e comunicação. Cara, número um, de cara, inteligência artificial, né? A gente já tá usando há uns 2 anos, pelo menos. E assim, o que já era bom ficou ainda melhor. Em termos de produção de conteúdo, principalmente, né? Antes o que a gente demorava talvez aí 2 dias para produzir uma certa gama de conteúdos, hoje a gente demora meia hora, e já talvez até exponenciando em termos de quantidade do que a gente entregava antes. E assim, o melhor, com assertividade. Então assim, número um, inteligência artificial, que é até uma coisa que eu incentivo os meus clientes a entrarem de cabeça nessa área, né? Nem que seja minimamente ali só fazendo algumas perguntas para o chat GPT, mas começarem realmente a ver a inteligência artificial de uma forma que é o que mais se diz, não como uma concorrência, mas assim como um agente ou um assistente para aperfeiçoar a sua produtividade. Você me fez lembrar de uma conversa que eu tive recentemente com um dos nossos clientes. Ele vai estar assistindo e vai lembrar dessa conversa. A gente estava batendo um papo sobre outro assunto e ele abriu comigo uma dor que ele estava tendo naquele momento com os seus colaboradores. A empresa dele está crescendo, está se desenvolvendo e ele toda semana estava contratando novos colaboradores para compor o time e poder atender essa demanda de crescimento do negócio. E ele estava compartilhando comigo como era difícil ele transferir o conhecimento que ele tem sobre os clientes dele para os novos colaboradores. E ele, Zé Paulo, eu tô fazendo playbook, eu tô escrevendo sobre o cliente, tô fazendo treinamento, mas está muito difícil de conseguir transmitir esse conhecimento no nível que eu preciso. Cara, na mesma hora, eu lembrei exatamente do ChatGPT como assistente. E passei para ele a experiência que eu tenho com isso, né? De ele transformar o ChatGPT numa ferramenta para ajudar a transferir esse conhecimento. E ele ficou maravilhado, agradecido, né? Eu achei muito legal porque realmente deu resultado. Ele me deu feedback depois e andou, essa solução ela aconteceu e eu achei sensacional. Então, a inteligência artificial, atualmente você consegue até pegar os dados do seu negócio, importar em uma determinada área do ChatGPT e criar de fato um agente, um assistente, né, como eu falei, que auxilie, por exemplo, no onboard de novos colaboradores. Você pode, por exemplo, pegar conversas de WhatsApp do passado, ou playbooks, inclusive, que podem ter sido criados no passado, manuais, regras, etc. Ou seja, você de fato vai ensinar ele ali uma vez e vai disponibilizá-lo para que o seu time possa conversar com ele. Isso não é só utilizado só para onboard, né? Mas até para automações dentro do WhatsApp. Não sei se alguém já viu, mas já existem algumas automações no WhatsApp que não tem mais aquela situação de você aperte 1 para isso, aperte 2 para aquilo outro, né? Em termos de atendimento. Mas você conseguir ter de fato ali uma conversa pelo WhatsApp de uma forma que seja mais humanizada, né? Sem necessariamente deixar aquele aspecto de robô. Às vezes você pode ter tido contato com alguma automação nesse sentido, achado que era uma outra pessoa ali do outro lado, mas não poderia ser já provavelmente uma inteligência artificial. Isso é uma coisa que surgiu que vem ajudando aos negócios até a faturarem mais, né? A venderem mais, a trazer mais eficiência para os seus negócios. Eu já estou tendo até, em algumas reuniões, algumas conversas no sentido de
cliente, você já está vendendo após as 18 horas, né? Ou seja, você está vendendo de fato 24 horas pelo WhatsApp. Você está pelo menos ali fazendo os agendamentos, sem necessariamente estar ali falando com a secretária, uma pessoa, né? Então, assim, a coisa está mudando e muito rápido, né? Hoje nós temos uma realidade, quem sabe daqui a uma semana já surge uma nova atualização de uma determinada ferramenta de inteligência artificial, ou enfim, e aí a gente acaba tendo que rever os nossos processos, né? E detalhe, né, Júlio? Por mais que esse cliente ele não esteja vendendo 24 horas, hoje o consumidor dele quer comprar Exato. em 24 quer participar do processo de compra a todo momento sem respeitar o horário comercial como era antigamente, né? Então existe essa necessidade e ele pode estar deixando dinheiro na mesa. Assim, tem as lojas virtuais, né? Que você já pode comprar, de certa forma, 24 horas. Elas estão aí para isso, né? Elas foram criadas para isso, para auxiliar. Mas a coisa está indo para um lado tão eficiente, né? Com a inteligência artificial e com o cenário de automação, que ferramentas que são amplamente utilizadas no dia a dia, como no caso o WhatsApp, eles já está sendo fortemente impactado, né? Então, assim, se você vende para o seu cliente através de uma loja virtual, né, e não vende pelo WhatsApp de forma 24 horas, claro que precisa analisar cada negócio, entre aspas, você já está para trás, né? Porque já tem gente vendendo 24 horas. Tem gente realmente fechando venda de 1 hora da manhã. Tá? Isso eu já vi acontecer. Então, assim, é o que eu falei agora há pouco. Às vezes você tem uma reunião com os seus gerentes, né? Hoje, quem sabe amanhã, já tem que ser uma pauta para aperfeiçoar aquilo que você já decidiu hoje, né? E assim, também graças à automação, né? Frente ao marketing digital, né? Ou seja, essa conversa do trabalho de marketing até chegar lá no setor de vendas, né? A gente fala muito o WhatsApp, que todo mundo procura converter pelo É o WhatsApp, né? meio, né, mais É, que converte mais, né? Então, no final das contas. exato. Então, a gente precisa estar atento a isso. A coisa está mudando numa velocidade 2x, né? Do WhatsApp. As pessoas, inclusive, que era outra coisa que eu ia falar, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Eu venho falando isso desde o ano passado para os meus clientes. Todo mundo está ansioso. Ou seja, é até o motivo do 2x do WhatsApp. O pessoal não tem nem tempo de escutar o áudio em 1x, né? Escuta em 2x ou 1.5. E aí isso é um reflexo, né? Claro que isso aí já gera um amplo debate, né? A nível global, inclusive. Mas isso é um reflexo de como é a sociedade atual, né? A ansiedade, aquele desejo de você mandar um oi agora no WhatsApp de uma empresa e você já ser respondido naquela hora. Não é esperar para a pessoa terminar o seu atendimento presencial para depois a pessoa que está lá no presencial, na loja física, pegar lá o WhatsApp e responder. Isso já está ultrapassadíssimo. Eu já vejo negócios que tem um núcleo que ele ainda que tem uma loja física, ele é separado ali do contato com o cliente em loja, já para não ter esse corte de, tô atendendo uma pessoa aqui, já eu volto ali pro computador e vou responder alguém no WhatsApp. Não, existe já pessoas que ficam dedicadas, vidradas ali no WhatsApp. O que também é outro termômetro que eu levo, né, no dia a dia, para saber em que pé a gente precisa modernizar os negócios dos nossos clientes, né? E pensando exatamente nisso, né? As pessoas comentam muito: será que as automações elas vão substituir as pessoas? Você acredita nisso, Júlio? As tarefas repetitivas, elas já estavam, e agora com a inteligência artificial reforçou a necessidade de não ter mais um humano ali fazendo aquela mesma coisa que é repetida, né? Então, se você
na sua profissão, você faz algo que é igual toda vez, né? Faça uma leitura que provavelmente isso aí que você faz pode ser automatizado. E você não vai necessariamente ser substituído, você vai passar a investir o seu tempo em um outro local, Até porque se né? você é especialista naquilo que você faz, eu costumo dizer que a, a tecnologia, seja ela um chat GPT ou uma automação, ela precisa de um especialista e de uma pessoa com uma inteligência Por para trás, aquela né? função por trás, para que ela realmente tenha performance. O ChatGPT é um exemplo clássico disso. Você pode utilizar o ChatGPT de uma forma que é diferente da que eu utilizo e a gente pode ter resultados distintos de acordo com a experiência que eu tenho, com a experiência que você tem e com a bagagem de cada um, né? Então, se isso tem diferença, se a forma como eu pergunto para o chat GPT vai fazer diferença na resposta que ele vai me dar, isso significa que essa tecnologia ela depende de um humano, de uma pessoa que vai fazê-la performar. Então eu levo muito por esse lado. A mesma coisa que eu digo sobre um atendimento. Os clientes perguntam: eu tenho como automatizar 100% o meu comercial? Olha, você precisa de uma pessoa que tem empatia, que consiga enxergar, olhando no olho daquela pessoa que está querendo comprar o seu produto, se ela está criando uma objeção realmente verdadeira ou ele precisa ter a sensibilidade para quebrar essa objeção. Porque no final das contas, a automação, ela vai ser Um pouco é, seca, né, às vezes. seca. Ela não vai analisar o sentimento, ela não vai analisar o brilho no olhar, a mão suada, o mexer na cadeira, ela não vai analisar isso, né? O ser humano vai. Então, se você quer performar no seu negócio, você precisa levar em consideração essas situações, né? Sem dúvidas. A questão de performar nesse sentido, de você até incluir um humano, né, nesse fluxo, a gente precisa avaliar qual é o segmento nesse caso, né? Por exemplo, eu tenho uma loja no segmento de luxo, uma loja de joias. Inclusive o nome é Maisé, que em Tupi-Guarani significa amizade. Então, assim, no segmento de luxo, as pessoas procuram experiência, que é o que dá respaldo para o high ticket, certo? Então, assim, quando o cliente ele tá querendo comprar uma experiência, às vezes até no mesmo num restaurante, né? Tem lá aquele cara lá do Solzinho, né? Esqueci o nome dele. Ali é uma experiência, ver o cara de perto, não só o sabor da carne, né? Mas ver o cara chegando, aí você faz aquele story, aí você posta para seus amigos. Tudo está em cima da experiência. E assim, graças a Deus, né? Porque com base na experiência a gente consegue aumentar o ticket, E né? criar diferenciais competitivos, né? Exatamente, criar diferenciais competitivos. Então, assim, aí quando a gente procura a experiência, essa experiência, claro, às vezes precisa de um humano, mas às vezes precisa só de uma automação. Só que é como eu lhe falei, a gente precisa avaliar qual é o segmento. É um mero varejo ali, é só mais um varejo? É uma venda que talvez possa ser um pouco mais fria, porque o cara lá tá procurando só preço, prazo, porque, sei lá, o tênis que vende na loja X é o mesmo que vende na Y, né? E ele sabe que ambas entregam, né? Então, assim, às vezes ele só quer ali resolver a compra dele. Ele já tá decidido, ele só vai passar o cartão, né? Então, esse tirar pedido aí, uma automação faz. É que é aquela coisa que eu digo. Se for só para tirar pedido, se for só para fazer atividades repetitivas, isso aí facilmente vai ser automatizado. Mas aí voltando para a parte da humanística, né? Aí a gente consegue trabalhar bem a questão da experiência sensorial, né? Daquela conversa, a própria experiência de vida daquele vendedor. Quando você visita uma grande marca, uma Prada da vida, você vê que ali o vendedor ele está extremamente preparado. Até a oratória daquela pessoa, você vê que tem um cuidado, né? O modo de servir, a distância entre você e ele, né?
a conversa, né? A velocidade de fala. E olha que eu não estou nem falando de rede social, né? Então, assim, para a gente chegar num nível desse, precisa só de gestão de mídias sociais, não. Precisa muito mais do que isso. Precisa do colaborador, inclusive, receber bem. Porque como é que ele vai, por exemplo, fazer uma viagem para ele adquirir mais cultura, mais conhecimento, fazer uma análise crítica sobre determinada situação? Então a gente precisa dar um respaldo também nesse sentido, né? E é isso, cara. Pra gente fechar, Júlio, eu gostaria que você, como um profissional que tem 15 anos de experiência, presidente da Abrad, que você deixasse um recado para as agências, para os profissionais que agora pensam em entrar no mercado e empreender nesse segmento, nessa área da comunicação e do marketing que é tão competitiva, mas que, cara, é sensacional estar nela, né? Deixa seu recado. Então, para quem está entrando agora no mercado, ou então até para quem é um pouco mais conservador, mais fechadão, mais tímido, eu digo que procure comunidades. Quando eu digo procure comunidades, é procurar pessoas que você se identifica, pessoas que têm as mesmas dores que você. Exemplo, eu frequento muito a CDL. Lá, o que é a CDL? Uma comunidade de empresários jovens e mais maduros, né? Todos unidos, inclusive. Então, assim, o que eu entendo lá? Todo mundo tem, vamos supor, as mesmas dores que eu. Então, eu vou me identificar com essas pessoas, eu vou trocar figurinhas com essas pessoas, vou aprender mais com elas vão aprender comigo, né? Se eu bato um papo lá com um empresário mais conservador, mais sei lá, seus 50, 60 anos, talvez, eu, pelo fato de ser jovem, eu tenho alguma coisa a agregar a esse empresário, né? O tempo dele, que ele começou no passado, também me agrega. A história também me agrega. O que ele fez, o legado dele, né? Então, assim, o que é que eu digo? Procure comunidades que você se identifique. Quando a gente fala, inclusive, no setor de agência, de comunicação, né? De agentes, mais precisamente, eu digo procure a Abrad, né? A Abrad, no caso, é uma associação que você falou, tem uma representação nacional. Eu estou como presidente da regional do RN. Nós temos lá diversas agências conhecidas do mercado, onde a gente bate um papo com frequência, troca figurinhas, inclusive. A gente tem as mesmas dores, né? Aquele mesmo papo que eu falei agora, no segmento de comunicação. E assim, todo mundo cresce, né? Isso serve como um medidor de temperatura, né? Serve para N situações, para networking, para, de fato, todo mundo crescer, né? O mercado crescer. E, assim, no final, a mensagem que eu queria deixar, assim, bem claro, ainda que a gente esteja falando hoje muito sobre inteligência artificial, sobre automações, coisas que são feitas por robôs, vamos dizer assim, né? Por máquinas. No final das contas, sempre a pessoa vai estar no meio. Sempre o humano vai estar no meio. Então você precisa entender de gente. Você precisa entender de psicologia. Quando você estuda sobre design, quando você estuda sobre publicidade, sobre marketing, a psicologia, ela é inerente a todas essas disciplinas, por assim dizer. Você precisa realmente entender o comportamento das pessoas, o porquê que elas estão fazendo aquilo. Não é à toa que quando um negócio ele vai atuar em um país, ele funciona de uma determinada maneira, e quando ele vai atuar em um outro, ele funciona de outra forma. Então, por causa dessas culturas, né, diferentes, por causa de gente, né, que a gente vai moldando essas ferramentas, a gente vai moldando os desafios, né, e no final das contas é isso. É essa a mensagem que eu queria dizer. No final das contas é gente, são pessoas. Que legal, Júlio. Sensacional, cara, te receber aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio do MKT 360 Cast. Recebê-lo foi um grande prazer, um grande amigo aí do setor,
da Abrad, eu sou também um dos afiliados. Me sinto muito à vontade em tê-lo como presidente, em sentar na mesa e poder compartilhar contigo as nossas dores. E quero agradecer demais a tua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, Júlio. Show, meu amigo. Muito obrigado. Satisfação em poder ter contribuído.